Bom, então, mesmo esquema das outras aulas, o celular e o computador. Vou fazer as duas planilhas para vocês verem as diferenças. Vou dar continuidade no conteúdo da aula passada. Mas aqui já para praticar, eu já vou fazer a tabela novamente com as ferramentas que eu utilizei. Seria de mesclar as células ali. Eu vou querer tabelinhas, gente, diferentes, tá? Da aula passada, apesar dela ser do mesmo estilo, mas façam a parte estética da tabelinha de vocês diferente, tá? Não ia ficar muito simples, só adicionar uma coluna a mais na tabela. E a última coluna que eu adicionaria seria situação. Certo? Eu vou fazer algumas. Vou colocar 3 aqui. Vocês façam 10, tá, gente? Eu vou preencher com 3. Vou fazer também 3 no celular. No celular eu vou permitir que façam 6, tá? Por ser mais complicado de ser feito. Mas aqui no computador eu vou pedir que vocês façam 10. Umas notas aqui. Vou centralizar tudo isso, né? Já fica centralizado. Arrumando esteticamente. As maneiras que eu encontro para fazer a fórmula. Só deixa eu preparar a tabelinha aqui na parte estética. Ô, professor, para mim ela parou assim, então você ir, mas eu já volto. Oi? Eu não escutei muito bem o que ela falou. Eu acho que ela disse que ela ia fazer alguma coisa e já voltava. Foi mais ou menos isso que eu entendi também. Bom, eu fiz aqui até numa cor um pouquinho diferente, tá? Lembrando que se for para mim usar a estética mesmo para ser bem feito, bonito, tem que fazer aqueles esquemas que eu mostrei na aula passada para vocês, padronizando as colunas. Ali eu coloquei 35 pixels, né? Ó, deixa tudo padronizado. E aquelas fórmulas que a gente usamos na tabelinha da semana passada, a gente vai usar aqui também. Só que aqui, ó, tem uma coluna a mais. A gente vai fazer uma fórmula diferenciada aqui. Certo? Que seria o quê? Eu posso fazer igual, média, abre parênteses, seleciono. Certo? Posso fazer dessa forma. Média, abre parênteses, seleciono somente o que tenho no trimestre, né? E a média final, abro parênteses, clico numa primeira média, colocando ponto e vírgula. Ó, aqui ele já não consigo selecionar, né? Porque faltou, então, aqui seguindo aquela regra, ó, coluna M da linha 2, posso digitar M2. Bom, ok. Fez a minha média final. Posso fazer também daquela maneira, utilizando a forma matemática de ser feito
seria da forma de equação. Lembrando que eu sempre tenho que seguir as regras da matemática para que minha fórmula não dê falha ou erros. Estou somando os 3 valores e dividindo por 3. Seria a equação matemática que faz a média de alguma coisa. Pronto. Também consigo fazer da maneira mais simples de todas, que é qual? Utilizando o botão de autossoma, né? Clico em média, ele já me seleciona a primeira parte aqui. Só seleciono os valores que eu quero, que estão na linha no caso. Aqui, média, ó. Clico na primeira, seguro o Ctrl, clico nas demais, ó, não deu M4 aqui, M4. Pronto. Agora vem a situação, certo, gente? Lembrando que eu nem vou comentar porque que ele deu esse risquinho verde aqui, essa setinha verde aqui no canto superior da célula, que eu já comentei nas outras 2 aulas. Então, não vou precisar comentar mais nestas aulas. Daqui para frente, vocês já devem saber por que que aparece ali. Então, aqui, gente, ó, fórmula da situação. Quer saber se o aluno está aprovado ou reprovado automaticamente. É o que? É a mesma coisa que vocês vão na loja do R$1,99 para comprar bala, por exemplo. Se você tiver dinheiro para comprar bala, você entra na loja. Se você não tiver dinheiro, você não vai entrar na loja. Você não tem dinheiro, você não tem o que fazer lá. Então, é uma decisão que você toma em todas as atitudes da sua vida. Sempre você está tomando decisões, independente daquilo que você vai fazer. Então, o computador é a mesma coisa. A gente tem uma maneira de dizer para o computador que tipo de decisão ele deve tomar. Por exemplo, vamos seguir um pouco a matemática, né? Mas não aquele bicho, né? 7 cabeças. Nossa, o professor já vai falar em matemática. Não. Olha só, gente. Vamos seguir uma teoria simples. A matemática, a gente tem alguns sinais, né? Que é aquele sinal o maior que, o menor que, o maior ou igual, menor ou igual. Aí aqui no computador eu tenho diferente, que é dessa forma, ou igual, né? Igual mesmo. Sinal de igual simples aqui. Vocês conhecem isso aqui, né? Vocês conhecem, né, gente? Por exemplo, se eu quiser vir aqui, ó, 5. Se eu colocar um valor 5 aqui e aqui um valor 4. Se eu fizer essa pergunta, 5 é maior que 4? É ou não é? Isso é verdadeiro ou é falso? O 5 é maior que o 4. Então aqui, ó, seria uma resposta verdadeira. 5 é maior que 4. Se eu colocasse aqui 5 e 4 de novo, vocês podem ver que o sinal foi invertido. O 5 é maior que o 4? Não é. O 4 é maior que o 5? Não é. O 5 é menor que o 4? Sim. O 5, o 4 é maior, não é? Então, tudo isso, gente, por exemplo, se eu colocar aqui 5, 3, 5 é maior que 3? É maior ou igual a 3? É, ele é maior ou igual a 3. Se eu colocar 5 e 3 aqui, 5 é menor ou igual a 3? Não, é falso. Se eu colocar aqui 5 e 5, 5 é diferente de 5? Não, 5 não é diferente de 5. E aqui, 5 e 4, por exemplo. 5 é igual a 4? Não. Então, isso são maneiras de informar verdadeiro e falso. Por exemplo, na média final, o aluno só vai passar de ano
se ele tirar 7. Se ele não tirar 7, ele roda. Não é mais ou menos isso? Não sei qual que é a média da escola de vocês. Se ele tirar 6, ele passa. Se ele não tirar 6, ele roda. Então é simples assim, eu tenho que informar o computador essa característica. Como? Vou desenhar aqui para vocês. Vou fazer um desenho aqui. Computador, eu tenho que ter uma informação que eu vou colocar nele para ele me dar uma resposta. Aqui seria o início da minha fórmula, certo? Aí, beleza. No início, ele vai se perguntar. Ele vai perguntar o quê? Bom, eu estou fazendo boletim, né? Então, ali, a pergunta que eu tenho que fazer é a média. Se a média for maior a algum valor, é a média final. Média final. Se a média final tem que ser maior ou igual ao valor 7. Se a média for maior ou igual a 7, eu vou aprovar o aluno. Se a média for menor que isso, eu vou reprovar. Então, é uma decisão que o computador vai ter que tomar. Ou ele vai ter que seguir para um lado, ou ele vai ter que seguir para o outro. Se ele seguir por esse lado, vai ser uma opção verdadeira. Se ele seguir por esse lado, vai ser uma opção falsa. Certo? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui mais um balãozinho. E o outro balãozinho. Ele vai exibir uma das duas respostas que eu vou escrever dentro do balãozinho. Porque se a média for maior que 7, então vai aparecer que o aluno foi aprovado. Certo? Se isso for menor do que 7, então vai aparecer que o aluno está em recuperação. Ou ele está reprovado. Não vamos dar recuperação por enquanto, não. Vamos reprovar. Certo? Depois eu complico um pouquinho mais para a gente colocar recuperação. Deixar ele reprovado por enquanto. Aí quando eu for complicar um pouco mais a fórmula, eu coloco mais uma característica aqui dentro do falso. Certo. Depois disso, ele vai voltar aqui porque ele vai ter que exibir apenas uma resposta. Ele vai tomar essa decisão aqui e vai exibir para mim uma resposta só. Aqui no final de tudo ele vai mostrar qual que é uma das duas respostas. Então, olha só. O início, que seria eu informar o computador alguma decisão que eu quero tomar com ele, né? Eu penso no que eu quero colocar. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com o boletim escolar, certo? Eu quero saber o quê? Se a média for maior que 7, ele vai aprovar o aluno. Se for menor do que 7, ele vai reprovar. Então, ó, ele vem daqui de cima, a média é maior? É maior. Então, ele vem por esse caminho aqui, ó. Ele aprova o aluno, beleza. Ele exibe a resposta, que seria o que está aqui dentro. Essa resposta que eu quero. Então, ele ignorou essa outra parte aqui. Porque isso aqui não foi falso, então ele já ignorou. Agora, se o aluno tirou nota baixa, aí ele já vem por esse caminho de cá, o caminho da direita, e exibe só uma resposta, certo? Como que eu vou colocar isso
de uma maneira escrita no computador, né? Isso aqui é um diagramazinho de bloco só para vocês entenderem como que funciona uma decisão no computador. Acredito que na nossa vida as nossas decisões também são assim, né? Se a gente toma um caminho do sim ou o caminho do não, a gente vai seguir aquele caminho, não vai fazer contornos, né? E a mesma coisa no computador. Olhem só, aqui no computador, como é que eu poderia exemplificar essa fórmula de uma maneira simples, né? Por exemplo, eu tenho que saber se uma média dessas aqui vai ser maior do que 7. Vamos trabalhar com a média 7. Então, ó, a fórmula é C igual C. E abro parênteses. Se, aí, ó, observem embaixo dessa fórmula, toda vez que eu escrevo se e abro parênteses, que seria a mesma coisa na programação, gente, o if, tá? Esse C seria o if. Então, se teste lógico. O que é esse teste lógico aqui? É aquele lance que eu mostrei ali do verdadeiro e falso com aquele sinal. Maior igual, menor igual, diferente. Como que eu faço esse teste lógico? Por exemplo, se, abro parênteses. Eu tenho que clicar onde está a média final. Que aí vai ser em cima disso daqui, desse valor, que ele vai fazer o cálculo. Se é maior ou igual a 7, para ele aprovar ou reprovar o aluno. No caso, é em cima da média final, não é isso? Então, ó, clico ali, que seria se, abre parênteses, a média, né? Que estaria aqui, a média final. Daí eu coloco os sinais, ó, maior, igual, e aí eu posso digitar o valor que vocês estipularem por média. Ou 7, ou 5, ou 6, vai o valor que vocês escolherem, tá? Eu vou trabalhar com o valor 7. Observem aqui, ó, o teste lógico ele ainda está em negrito. Essa fórmula ela tem 3 partes, ó. Observem que tem o escrito teste lógico, depois tem um ponto e vírgula, depois está escrito valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Seria o que? Olha só. Esse retângulo que eu coloquei aqui com a média, losango, né? Com a média que eu coloquei aqui, gente, é o que? É o teste lógico. Aí aqui seria, ó, valor se verdadeiro, valor se falso. Certo? Então, observem lá, ó, teste lógico seria aquilo ali. Terminei de fazer o teste lógico, coloco um ponto e vírgula. Aí, ó, observem que ele já ficou em negrito, ó, lá, ó, valor se verdadeiro. O que ele vai fazer? Eu vou colocar aspas porque eu quero que ele escreva. Eu quero algo escrito na minha resposta. Seria aprovado. Porque se a média for maior ou igual a 7, então o aluno será aprovado. Beleza? Terminei a primeira resposta, eu coloco mais um ponto e vírgula. Ele já pulou para valor se falso. E aqui eu vou colocar reprovado. Essa seria a fórmula. Ó. Igual C, abro parênteses, clico na média, faço o teste, que seria maior ou igual a 7, ou a média que vocês estipularem ali para o boletim de vocês. Ponto e vírgula, abre aspas, aprovado, fecha aspas. Ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas. Fechando parênteses, observem, ele já deu para mim aprovado. Ah, professor, mas para que todo esse trabalho para saber que o cara estava aprovado ali? Se já batendo o olho ali no 7, ali já estava dando para ver isso. Detalhe, eu fiz a fórmula, eu já programei o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Caso você altere uma das notas no boletim, automaticamente ele já calculou média final, já deu o aluno reprovado lá. Vamos aumentar a nota dele aqui. Isso é um programinha de boletim simples aí para a gente fazer, tá, gente? Então, lembrando que, como eu falei no começo da aula, é muito importante a fórmula. Vocês saberem fazer a fórmula. Igual C,
essa daqui é uma das fórmulas mais importantes do Excel, se não for a mais. Em cima dela dá para fazer muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. Dá para fazer muitas coisas muito diferentes. E eu vou chegar a criar exercícios bem diferentes para a gente. Aqui a gente está aprendendo o básico do básico da fórmula, tá? 2 respostas ali, aprovado, reprovado, beleza. Só que depois eu também vou complicar ela um pouquinho, caso o aluno precise ficar de recuperação. E aí? Ele tem que ter 3 opções, né? Aprovado, reprovado, recuperação. Ou, por exemplo, se eu fosse tirar uma folha de pagamento, alíquota de INSS 8, 9, 11% em valores numéricos, qual é o cálculo que ele tem que fazer? Pensem nisso, tá? Dá para fazer ela assim, escrevendo, para vocês pegarem o jeito, ou simplesmente vocês podem pegar na alça de preenchimento, puxar para baixo. Ele vai copiar a fórmula, tá? Olha lá, ó. Ele vai copiar a fórmula. Essa é a maneira simplificada de fazer. Não vou proibir que vocês façam isso, só que eu quero 10 matérias, tá? Quero 10 matérias, se vocês façam 10 matérias para quem está com o computador aí, e façam essa fórmula C aí. Na próxima aula, eu já vou estar preparando um conteúdo que não vai dar para vocês utilizarem a alça de preenchimento. Então, usem a alça de preenchimento por sua conta e risco. Então aí, gente, ó, façam 10 matérias aí para quem está no computador. Beleza? Fórmulazinha C, as médias, bem tranquilo de fazer essa tabelinha aqui. Agora, vou mostrar a mesma tabelinha aqui no celular para vocês verem que dá para fazer a mesma fórmula, da mesma maneira, igualzinho. Mesma coisa, né, gente? Eu vou trabalhar com trimestres de células mescladas, né? No caso de 3 células em uma só. Ó, para diminuir a coluna, como a gente viu na aula passada lá, até bem complicado de fazer selecionando as 3. Cara, eu com o mouse já acho complicado. Aí aqui também eu vou fazer 3, tá, gente? Mas como eu falei, no celular aí vocês podem fazer 5, para não dar tanto trabalho de ter que fazer 10, tá? Por dar muito mais trabalho de fazer, pintar, tem que ser tudo feito um por um mesmo. E sem contar também que a gente não tem alça de preenchimento, caso vocês queiram fazer a fórmula mais vezes. Repetidamente. Professor, uma dúvida. Oi. Aqui eu tava fazendo como é que é a fórmula, né? E quando foi dar o resultado, a média era 7. Aí mesmo assim deu como reprovado. Alguma coisa você fez de errado na tua fórmula ali. Pera aí que eu já... Só deixa eu terminar o do celular aqui,
Aí eu já peço para te ligar uma live do teu computador para mim te mostrar onde você pode estar errando. Beleza? Beleza. Aqui é rapidinho, só para me mostrar aqui pro. Também tu pode tirar até a dúvida aqui com essa daqui, talvez você esteja errando por algum desses motivos aqui que eu vou mostrar. Beleza. Mas verifica as pontuações que tu tá fazendo. Porque se ele tá aparecendo só reprovado, verifica o valor se verdadeiro está certo. Ponto e vírgula, as aspas, dupla. Faz uma verificação na fórmula. Ó, a mesma coisa aqui, né, gente? Ó, média, né? Fazer aquela maneira simples da média, selecionando. Fazer a mesma coisa em todos. A média final, eu tenho que usar aquele outro padrão, que seria clicar no primeiro, lá em cima me referenciar no próximo, um 2 no caso, e depois nos 3 pontinhos para estar fazendo isso. Posso fazer também daquela maneira que eu fiz no computador, que seria equação, né, igual, abrindo parênteses, clico no primeiro, fazendo com mais e nos demais ali. Também dá para ser feito, tá? Professor, Oi? é que eu já tinha aprendido tudo isso na outra turma. A gente tinha feito o PROC-V, a folha de pagamento, a gente já estava aprendendo Photoshop. Eu sei disso. Só que como nem todos têm computador, aí eu optei por passar o pacote Office. Tem tanto do celular, tanto do computador, tá? Pra gente estar fazendo, eu juntei as turmas para mesmo quem não tenha computador em casa vai estar conseguindo fazer. E justamente eu tenho até um treinamento, porque eu tenho até um amigo meu que está precisando de pessoas para trabalhar com home office com ele tem uma contabilidade. E aí eu tô treinando o pessoal já com todos esses exercícios que eu tô passando, porque eu gostaria realmente de proporcionar algum de meus alunos que trabalhasse de casa sem precisar se preocupar muito com. Entendi. Daí eu vou fazendo tudo, né? Aí. É que eu não fiz a da semana passada, que eu não estava conseguindo entrar. Eu tenho todas as aulas, eu tô colocando todas as aulas gravadas no YouTube. Aí na equipe, tu vai ter todas as videoaulas aí na parte da equipe, da turma, tudo certinho, para te estar olhando. Eu tô fazendo todos os passo a passo, tá? É que Daí eu todos, perdi, acho que 3 aulas, eu acho que eu perdi. essa é 3 a ou quarta, 4. É. essa é a quarta aula, sim. Aí você dá uma verificada em todas as videoaulas ali para te estar colocando os exercícios em dia, tá? Porque vai ser de grande valor esses exercícios que eu estou passando, porque é uma coisa bem importante que eu estou passando para vocês, principalmente porque o diferencial que tu vai encontrar aí é que
na sala de aula você não iria ter aprendido também no teu celular o Excel, né? E nos vídeos É. aí eu passo tanto para um, tanto para o outro. Então, é uma possibilidade de tu poder pensar que quando você estiver trabalhando, desempenhando uma função numa contabilidade, alguma coisa assim, você não está impedida por causa de não ter um computador. Você consegue desenvolver a função mesmo, às vezes, estando na fila de um banco. Só tem internet ali que você consegue fazer no mesmo aplicativo, né? Entendeu? Aí aqui é a mesma coisa, né? Vou vir aqui no formato de número, para ele aparecer os botões da vírgula. E deixar tudo padronizado. Também a organização do texto, vou fazer. Para ele centralizar nas células. Então, tudo isso, gente, tudo isso é coisa que vocês vão fazer na tabelinha de vocês, para deixar ela bem profissional, tá? Sempre sejam detalhistas, tá? Então, vamos lá. A fórmula de C, né? Fórmula de C, posso colocar igual C aqui em cima. Olha, já aparecem várias fórmulas aqui. Ou também posso procurar ela aqui em lógica, aqui, ó, em FX, na parte de lógica, ele tem aqui, ó, C, ou parâmetro, né? No caso, é a fórmula C que eu estaria usando. Então, vamos lá. Lógica, C. Olha o que ele apareceu lá, ó. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Teste lógico, mesmo esquema, né? Isso aqui é o teste lógico. Se a média for maior ou igual a 7, que ele vai ter que seguir um caminho. Valor se verdadeiro, valor se falso. Mesma coisa. Aqui, ó, teste lógico. Seria o que? A média final. Só clico na média final. E qual que é o teste que eu quero fazer? Aí eu escrevo, né? Maior ou igual a 7. Se o valor que tiver aqui dentro for maior ou igual a 7, então, valor se verdadeiro, ó, eu clico. Valor se verdadeiro, já posso clicar. Aí eu só abro aspas, né? Aspas duplas. Aprovado. Fecho aspas. Clico no valor se falso. Abro aspas. Fecho aspas. Simples. Aqui no celular ele já vai dar até o ponto e vírgula para vocês, informando de um jeito um pouquinho diferenciado a fórmula aí. Mas o resultado é o mesmo, olha lá, ó. Já deu aprovado, certo? Mesma coisa, FX, lógica, C, teste lógico, média final, maior, igual, 7, valor se verdadeiro, clico lá, aspas, valor se falso, abro aspas. Quem que foi a aluna que me falou que já aprendeu a parte do Excel? É da turma de qual dia? Oi? Já pode entregar. De quem é que foi a aluna que me perguntou que já Eu. teve aula de Excel? É, viu? A Gabriele, aula de quinta-feira, Aham. às 16 horas. Mais alguém já teve aula de Excel? O pessoal da quinta-noite também? Eu já. Vocês já tiveram aula de Excel? Bom, isso vai ser bom, tá, gente? Isso vai ser bom porque vou cobrar alguns exercícios aí diferenciados aí. Vamos ver se vocês vão, já que vocês já tiveram a aula de Excel, vamos ver se vocês vão conseguir produzir os exercícios para mim. Beleza? Vamos fazer esse teste aí. Vou dar uma brincadinha aí, já que vocês já tiveram as aulas. Mas vamos fazer um teste de aptidão aí. Quero deixar vocês cada vez melhor aí, hein?
Aí Você vamos pode fazer brincar de depois, novo. quando eu for fazer folha de pagamento, para a gente dar uma brincada. Porque essa fórmula aqui, ó. Deixa eu perguntar para vocês já fizeram a fórmula C, certo? Vocês já aprenderam a fórmula C, certo? Eu já. Já aprenderam, né? Vocês sabem fazer Sim. uma fórmula C com mais duas fórmulas ali dentro? Uma Eu fórmula de não soma sei. ou mais uma fórmula C? Eu não sei. Vamos brincar com isso daí, então, para a gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em cima dessa parte, que eu acho que essa fórmula é uma das mais importantes de todas, tá, gente? Então, vou aprofundar um pouco mais em cima disso daqui. Aproveitem bem, tá? Lembrando que algumas horas a gente passa no Excel, se a gente passar mais algumas horas aqui, a gente vai ter um conhecimento muito maior, tá? Sendo que é um conteúdo muito exigido hoje no mercado de trabalho. Então, vou terminar aqui a última. Na próxima aula eu já vou complicar, ó, já apareceu aqui, ó, C como últimas fórmulas que eu usei. Eu já vou complicar ela também na aula que vem, que a gente vai ter algumas características nela diferenciadas para a gente fazer. E no boletim também eu vou colocar o PROC-V, mas isso vai vir mais para frente. O PROC-V é só uma formulazinha de procura bem básica. O PROC-V que eu quero fazer com vocês é como se vocês rastreassem em cima de um banco de dados. Não vai ser na mesma planilha. Vai ser um PROC-V realizado de outras planilhas. Entendi. Pra gente estar pegando o jeito aí. Porque, claro, né? A gente tem que aprender da maneira mais difícil. Porque depois, quando a gente for fazer, se a gente for fazer a maneira fácil, vai ficar cada vez mais fácil. Então, é porque a gente já sabe a parte difícil. Olha só, gente. Fiz aqui a do celular também. Mesma coisa, ó, aprovado, reprovado. Se eu mudar aqui os valores do meu boletim, ó, já deu reprovado lá, ó. Não valor 10 aqui. Mais outro 10. Já aprovou. Dei o 10 aqui, ele não apareceu por causa do tamanho da... Vou colocar 9. Tamanho da minha célula aqui, da minha coluna. Deu só alterar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Beleza, galerinha? Para quem tá com o celular, 5. Para quem tá com o computador, 10. Deixa eu finalizar o vídeo aqui. Mas quem tá no celular pode fazer teste também, né? Pode também. Pode fazer 10 também. Tá. Como é que é? Pode fazer mais. Sempre é bom fazer mais, né? Nunca faça menos.